Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como cada um de vocês tem passado? Espero que vocês estejam bem, assim como eu também estou. Eu sou o pastor João César Paganelli, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da Paróquia Paz, de Capitão Leônidas Marques, no estado do Paraná, e você é meu convidado especial para podermos estudar a Palavra de Deus, conforme Filipenses capítulo 1, versículos 27 ao versículo 30. Bem como também queremos invocar a presença de uma pessoa muito especial, que é o nosso Deus Triuno, para podermos iniciar o nosso momento de estudo da Palavra. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia neste momento, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 30, onde assim quero trazer a leitura bíblica. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé, que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Agora, como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Até aqui a leitura do texto bíblico. Vamos dar início então à nossa reflexão. O contexto, claro, está na fundação da igreja de Filipe, quando o apóstolo Paulo passa por aquela cidade lá em Atos dos Apóstolos. Claro que houve muita dificuldade, o apóstolo Paulo converteu muitas pessoas, muitas outras também não quiseram ouvir e dar atenção. O público do apóstolo naquele tempo eram os gentios, eram também judeus que viviam naquela região. Os judeus que se converteram conseguiram compreender que a lei de Moisés continua sendo importante, bem como também a vida no Evangelho, mas outros, por outro lado, ainda não, querendo só observar a lei como meio de salvação e através do Evangelho este seria um caminho errado, como eles buscavam acusar o apóstolo Paulo de ferir a doutrina que Moisés havia deixado para eles. E os pagãos, claro que tinham suas culturas, tinham seus outros deuses, tinham o seu jeito, o seu modo de viver, que agora foram transformados por aquele evangelho. E Paulo realmente deseja, aqui no versículo 27, que eles continuem justamente neste evangelho de Cristo. Que diante desta transformação que eles tiveram, quando o apóstolo Paulo passou por lá, que eles possam continuar vivendo esta transformação, esta nova vida em Cristo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não sabe se ele vai poder visitá-lo ou se ele não vai poder visitá-lo. Mas a intenção e a esperança do apóstolo é que, independente se pode ou não pode voltar a visitar esses irmãos e irmãs, que eles possam continuar se firmando neste evangelho. Vivam neste evangelho que eu levei para vocês, se baseiam nele, se fortaleçam nele, para que então vocês possam, na sequência, continuar firmes e unidos. E aí, firmes e unidos, nós nos lembramos muito da imagem de uma família, né? A família, ela busca se unir tanto nos momentos difíceis como nos momentos de alegria, né? Claro, os momentos de alegria são muito mais fáceis de você proporcionar união e entendimento do que nos momentos mais difíceis, nos problemas da vida, do dia a dia. Mas
dentro da igreja também o apóstolo Paulo, ele leva esta imagem de família, porque nos momentos felizes todos se reúnem, todos se alegram, todos festejam. Mas quando um irmão, uma irmã, uma família está com problemas, a igreja é uma família, a igreja precisa então se unir, ficar forte, firme, para que também possa ajudar este membro da família. Não é só pertencente à igreja, na estrutura, mas também que pertence à família de Deus, por causa do batismo, por causa da sua conversão, por causa da fé. Então, esta imagem de família que o apóstolo Paulo ele traz para que esta família se mantenha firme, unido, em união, está relacionado ao relacionamento. Isto envolve também o relacionamento com Deus. Se um está bem com Deus, o outro vai se beneficiar com ele. Se todos estão bem, todos vão se beneficiar com esse relacionamento que tem com Deus e automaticamente o bom relacionamento com outras pessoas. Se o relacionamento está travado, tem dificuldades ou o relacionamento está quebrado, é claro que o espelho disso, o reflexo disso vai ser também dificuldades com relacionamento com outras pessoas, o relacionamento com o próprio Deus. Por isso, diante deste momento em que o apóstolo Paulo sabe que eles estão vivendo nesta fé, mas é uma fé que está iniciando ainda, então eles se mantenham firmes e fortes, vivam de acordo com o Evangelho, aquilo que o Paulo ele repassou, para que a comunidade, para que a família cristã viva firme e unida, bem como isso também pode ser um reflexo para dentro do lar, para que a família que está lá no lar viva firme e unido também por causa do reflexo do Evangelho. E esta família, tanto congregacional quanto social, a família nas suas outras atividades, o apóstolo Paulo então fala no versículo 28, para que não tenham medo dos seus inimigos. Cada um tem as suas dificuldades, as suas maneiras diferentes. A igreja passa por um momento em que todos são envolvidos nas suas dificuldades, todos são convidados para participar desta dificuldade e agir em conjunto para que todos possam sair desta dificuldade. Bem como também a família tem os seus problemas, as suas adversidades, e uma só pessoa não vai conseguir resolver tudo isso. Ela precisa da ajuda do restante da família, dos amigos e principalmente da presença, da ação do nosso bondoso Deus, para que Ele possa nos ajudar a reconhecer realmente quem são os nossos inimigos e quem não é os nossos inimigos. O apóstolo Paulo, ele sempre alerta, porque muitas vezes nós temos a preocupação de que os nossos inimigos sejam as pessoas daqui deste mundo. Mas o apóstolo Paulo fala, os nossos verdadeiros inimigos não são deste mundo, mas são dos poderes celestiais. A ação de Satanás, dos seus ajudantes, que vem atrapalhar a nossa vida, vem atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, vem atrapalhar o relacionamento com a família da igreja, que vem atrapalhar a relação com a família lá dentro do lar, com a família da escola, da universidade, da sociedade. Então tudo isso o apóstolo Paulo ele se preocupa. É claro que a nossa própria carne também proporciona, né, para que nós criemos diversas dificuldades, né? O mundo com as suas atrações também põe os seus desafios, né? E então nós temos que realmente olhar toda a nossa volta 360 graus para que
realmente possamos caminhar firmes, unidos e diante das nossas adversidades, diante dos nossos inimigos, vem a sequência do que o apóstolo Paulo fala no versículo 28, sejam sempre corajosos. E aí é coragem, buscar coragem, tanto na palavra quanto na segurança de Deus e enfrentar as suas dificuldades, enfrentar os seus problemas. Porque mostrando esta coragem que você tem de enfrentar os problemas, de correr para resolver as dificuldades, é que o apóstolo Paulo fala, por isso será uma prova para eles de que serão derrotados. Aquelas que querem atrapalhar a sua vida cristã, a sua vida de fé, a sua família, se você for firme, unido, ser corajoso e saber com paciência e sabedoria lidar com todas essas situações, Deus vai mostrar que você é vitorioso, conforme o final do versículo 28, Deus vai te dar a vitória, e o próprio Deus, diante disso, diante da sua ação, Ele vai mostrar que as pessoas serão derrotadas e você vai ser o vencedor. Tá? Então, e Deus faz isso com todas as pessoas, porque Deus ama as pessoas, Deus mostra caminhos de como nós podemos vencer em nosso dia a dia, sem criar também inimigos ou fazer as pessoas de inimigo, né? O apóstolo Paulo também, diante da sua realidade, ele vivia naquele contraponto de que o anúncio do Evangelho, pela salvação do Evangelho, entre aqueles que viviam diante da salvação por meio da lei. Então, o apóstolo Paulo anunciava de uma forma diferente a salvação e então criava atritos, e esses atritos então trazia grandes lutas, grandes batalhas, grandes sofrimentos, em que nós trabalhamos no livro de Atos dos Apóstolos, como isto foi bem frisado, diante das lutas do apóstolo Paulo e de outros discípulos, seguidores de Jesus também, de outros cristãos, que por causa da sua fé sofreu em nome de Deus. Mas diante de tantas batalhas, de tantas lutas que nós temos de forma diária, o versículo 29 também nos chama a atenção para algo que, da forma como nós trabalhamos o nosso dia a dia, isto também é um reflexo de algo que o apóstolo Paulo fala aqui, pois Ele tem dado a vocês, Deus tem dado a vocês, o privilégio de servir a Cristo. Ou seja, pela ação de Deus em nossa vida, nós conseguimos servir a Cristo, pelo que Ele fez por nós, mas também servir com a nossa vida, com os nossos dons, bens, talentos, o nosso próximo, para que também Cristo possa servir com a salvação, através do anúncio da palavra, às outras pessoas. E nós servimos a Cristo não somente porque cremos nele, mas também porque nós sofremos por causa dele. Porque quando falamos de Cristo, quando as pessoas não ouvem, quando as pessoas nos ofendem, quando as pessoas ofendem o Deus que nós cremos, então o apóstolo Paulo fala, vocês estão também sendo privilégios de servir a Deus, mesmo quando vocês sofrem. Porque é também no sofrimento que nós mostramos o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós nos firmamos, o quanto nós nos sentimos seguros diante do amor que Ele tem para conosco. E é também um momento em que nós podemos demonstrar o quanto somos fiéis a Ele. Que mesmo em meio às tempestades, Deus busca nos confortar, nos ajudar em toda e qualquer situação. E aí no versículo 30 o apóstolo Paulo fala, agora vocês entendem a luta que eu tenho, e agora vocês estão comigo, porque agora nós estamos no mesmo barco, nós estamos lutando para que todos nós vivamos no Evangelho de Cristo, e este viver possa
contagiar outras pessoas a virem a viver esta mesma palavra, este mesmo evangelho. Por isso a nossa vida é muito importante no reflexo da vida das pessoas. A nossa família lá dentro do lar é importante para que os nossos vizinhos, de um lado e do outro, da frente, até mesmo dos fundos, possam escutar a forma como nós trabalhamos, como nós agimos, como nós reagimos. E assim Deus vai fazendo a nossa vida um servir para Ele e também para o nosso próximo. E essa é a luta. Vai vir muitas pessoas que querem atrapalhar este trabalho de servir a Cristo. Os nossos inimigos, que nós falamos agora há pouco. Mas que possamos sempre usar a bela ferramenta que é a oração, colocar essas preocupações diante de Deus, pedir a Deus que possamos continuar servindo a Ele com toda a alegria, com toda a dedicação, para que Ele possa continuar sustentando a nossa vida, a nossa fé, a nossa fidelidade a Ele, e que nos momentos mais difíceis possamos saber que os passos que eu dou, Deus também está dando comigo, e Ele está me ajudando diante desses momentos. Então, irmãos e irmãs, os nossos visitantes, aqueles que nos acompanham aí de forma diária, de uma forma geral, o apóstolo Paulo fala então como é importante não só a igreja de Filipe, mas a nossa congregação, a nossa vida diária é viver no Evangelho de forma firme, corajosa e unida. Esta é a reflexão que nós queremos trazer no dia de hoje, que nós conversamos no dia de hoje. Então, que este momento possa ser de muito fortalecimento, de sermos agradecidos a Deus por Ele trazer esta palavra de motivação, de ensino, nos ajudar a perceber como nós estamos sendo como famílias em nosso lar, como estamos sendo famílias dentro da nossa igreja, como nós estamos procurando vencer as dificuldades, como nós estamos envolvendo as pessoas da nossa família, como nós estamos procurando nos unir para um só objetivo, como o apóstolo Paulo fala, em fé, vivermos no Evangelho de Cristo e contagiar as pessoas para que elas possam também viver neste Evangelho. Então, que Deus possa nos abençoar hoje e eternamente. Amém. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos por este dia, pelo dom da vida, pela tua companhia, pelo pão de cada dia. Obrigado por fortalecer a nossa fé, bem como também nos achegarmos diante de ti, colocar as nossas fraquezas aos teus cuidados, pedir perdão pelos nossos erros, saber que em amor a nós, através de Cristo, o Senhor nos remodela, o Senhor nos faz ter uma nova vida, uma nova oportunidade de recomeçar nos teus caminhos. Obrigado pelas ricas bênçãos, pelos dons, pelo cuidado que tu tens pela tua família na fé, por manter a tua presença, a tua palavra na vida de muitas famílias. E queremos aqui te pedir para que a tua companhia, a tua palavra permaneça na vida das famílias, para que elas possam encontrar em ti a verdadeira felicidade, o verdadeiro caminho, e assim tu possas orientar a cada família a vencer as suas dificuldades, a vencer os seus inimigos, e tu mostrares a vitória, para que esta vitória seja contemplada na vida eterna, principalmente. Portanto, Deus e Pai querido, obrigado por este momento de estudo, obrigado pela companhia de cada um que está aqui nos assistindo, obrigado pelo cuidado da tua igreja. Continue a proteger a todos mediante esta pandemia que vivemos. Continue a cuidar das pessoas doentes, daquelas que lutam contra o câncer, lutam contra alguma outra doença perigosa, aqueles que vivem desiludidos, aqueles que buscam por um emprego,
aqueles que não têm comida diária para se alimentar, dos viúvos, das viúvas, das crianças, dos pobres, dos necessitados, enfim, cuida de todos, Deus e Pai querido, conforme o teu amor, com a tua graça, com o teu olhar carinhoso. E assim, em nome e por amor a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nos despedimos deste momento, para que tu continues fazendo a tua vontade, hoje e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia, que Deus possa nos abençoar, nos proteger e que Deus nos agracie com o nosso próximo encontro, que será amanhã, para podermos então novamente estudar a Palavra de Deus. Até lá e fiquem na paz de Cristo Jesus.